Tenho perdido uma média de 30 minutos de sono todas as noites nos últimos 10 dias. Agora durmo apenas 4 horas e meia por noite. As minhas paredes estão a começar a mudar e a minha visão está embaciada. Eu tenho de me concentrar, eu preciso de me concentrar. Alguém aqui tem de saber. Alguém sabe porque os homens do lixo mudaram para o turno da noite? Até mesmo perguntar causa arrepios. É tarde e brevemente vou ouvi-los a aparecer. Já não consigo dormir no andar de cima, não onde eles me podem ver. Agora durmo na sala de estar, com a minha arma apoiada no ombro, o peso, um lembrete severo de que estou presente. Eu estou acordado. Eu sou uma ameaça para eles. Eles não vão tentar nada se eu for uma ameaça para eles, certo? Porra, desculpem-me. Deixem-me explicar. O meu nome é Tyson, sou um fazendeiro com uma família próspera, uma esposa amorosa e 2 meninos brilhantes. Vivemos numa área muito remota que requer uma quantidade significativa de divergência para os serviços básicos. Não vou dizer onde, não vou arriscar a minha família nem os meus negócios. Ainda mais sabendo que tipo de detetives de poltrona existem por aí. Eu respeito o que vocês fazem e temo-vos em igual medida. Então prefiro dar-vos um osso que podem mastigar completamente, em vez de investigar as minhas informações pessoais e as da minha família. O que posso dizer é que este pedaço de terra está na minha família há 6 gerações. Não foi adquirido ilegalmente, construído em terra sagrada e, pelo que sei, nunca teve uma ocorrência violenta ou derrame de sangue. Somos pessoas normais e trabalhadoras que sempre tentaram fazer o que é correto, o que torna o que está a acontecer ainda mais difícil de entender, quantificar e racionar quando a lógica básica cede. Sem dúvida estão a coçar a cabeça e a perguntar porquê é que os homens do lixo são um problema? Eu não vos culpo, já cheguei a esse ponto. Algo mudou. Nenhum som, não podem ser os homens do lixo. Eles ouvem-se a quilómetros de distância. Não são subtis em tornar a sua presença conhecida. A primeira noite em que eles apareceram foi tão surpreendente que, honestamente, pensei que estávamos a ser roubados pelos ladrões menos profissionais que o mundo já viu. Indisciplinados, barulhentos e quase joviais, para ser sincero. Ocorre sempre da mesma forma. Os sons de um enorme veículo mecânico rugindo enquanto segue pela minha estrada de terra, esmagando galhos e levantando terra ao ar perto dos portões a cerca de 15 metros da porta da frente. 2 pancadas, botas a bater no chão, cambaleando até ao portão principal, onde o nosso lixo era deixado para ser recolhido todas as terças-feiras. Normalmente, alguns homens mal-humorados saíam, resmungavam e seguiam o mais rápido possível. Estes 2 não poderiam estar mais felizes por lá estar, tendo em conta o que eu via. Homens jovens, os sorrisos quase visíveis nas suas vozes. É este, Bill? Parece pronto para mim. Acho que sim, Jeff. Vamos terminar. Um riso, os sons de algo a ser arrastado e colocado no caminhão antes que seguissem noite adentro. Incomum, certo? A minha esposa e filho certamente pensaram que sim, especialmente quando o lixo estava lá na minha seguinte. Talvez fossem algumas crianças a pregar uma partida, comentou a minha esposa Lucy enquanto bebia um gole do seu café e olhava nervosamente para a janela. Acho que ela estava a dizer isto mais para o benefício dos nossos meninos do que para o nosso. Eu inclinei a cabeça e disse-lhes para irem brincar. Na noite seguinte aconteceu novamente. Nenhum horário específico, tanto quanto aquele período na calada da noite, entre a 1 e as 3 da manhã, quando o mundo fica totalmente silencioso. Nenhum dos nossos animais deu um pio durante esse período, nem nós ousámos fazê-lo. Porque quando os ouvimos novamente, ficámos paralisados de medo. Levei alguns minutos para perceber, mas quando olhei para a minha esposa e ela devolveu o olhar de medo, com um olhar arregalado e um aceno de cabeça, pegámos os nossos meninos e aconchegámos-nos na nossa cama. Os mesmos sons, os passos exatos no mesmo tempo, a mesma conversa. Nós ouvimos arrastar algo molhado para dentro do caminhão antes de sair depois de talvez 15 minutos. O meu filho mais novo, Jace, estava sempre ansioso e ouvir esta merda estranha na idade dele deixou-o num ataque de pânico. Passámos o tempo restante a acalmá-lo enquanto o meu filho mais velho, o Travis, começou a olhar pela janela comigo. A nossa pocilga, que ficava a cerca de 12 metros à direita da casa, tinha a porta arrancada das dobradiças
e um rastro de sangue que ia da entrada até aos portões da fazenda, onde os homens do lixo tinham estado. Quando reunimos coragem para inspecionar mais, os porcos ficaram em silêncio, imóveis e olhando para a longa estrada de terra que seguia para longe da casa. As árvores altas que cobriam a nossa fazenda pairando como se para silenciá-los de contar o que tinham visto. Tentámos ligar para a Câmara Municipal para reclamar, mas eles ficaram tão perplexos quanto nós. Disseram que o dia da recolha de lixo ainda era a terça-feira e que, como era apenas domingo, não devíamos ter nenhum caminhão a aparecer nos próximos dias. Eles avisaram que iam registrar uma queixa na polícia por invasão de propriedade, mas não rendeu em absolutamente nada. No entretanto, as coisas pioraram. A terceira noite trouxe a mesma rotina, os mesmos sons. Mesmo depois de colocarmos um cadeado na pocilga, eles ainda levaram um. Desta vez, deixando uma pequena pilha de vísceras para trás, talvez como um aviso. Decidimos colocar os animais no celeiro e trancá-lo, esperando que os brincalhões entendessem a mensagem e talvez ficassem entediados. Encomendei uma câmara de vigilância, mas como vivia tão longe da cidade, ia demorar a chegar e eu não estava prestes a ficar na minha janela com uma câmara apontada para um monte de malucos. Era a quinta noite. Os meninos estavam a dormir no nosso quarto e, como um relógio, eles apareceram e tiraram-me um pouco de sono que eu estava a ter. A minha esposa acordou logo depois de mim. Silenciosamente, com arrepios na pele e um calafrio nos ossos, ouvimos atentamente contra a janela aberta, esperando ouvir a frustração deles e a subsequente decisão de ir embora. A rotina continuou até que Jeff falou com Bill. Quando eles abriram a boca, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. É este, Bill? Parece bloqueado para mim. Acho que sim, Jeff. Vamos fazer-lhes uma visita. Eles sacudiram a maçaneta da porta da frente e bateram educadamente na porta. 5 batidas rítmicas, 5 segundos de silêncio, mais 5 batidas agressivas. Desci as escadas a correr e peguei na minha espingarda, mantendo as luzes apagadas, mas a minha mira focada na porta da frente. A adrenalina colocou o medo de lado, nem que fosse para eu defender a minha família. Eu não sei quem são, mas estão a entrar na minha propriedade sem avisar, e não vou tolerar isso. Puxei o ferrolho e o som encheu a sala. Vocês têm 3 segundos para dar meia volta ao disparo. Os meus olhos assustaram-se à porta da frente e, na escuridão, 2 figuras estavam atrás da minha porta, envoltas pela sombra da noite. Eles eram altos, pernas finas e movimentos bizarros, como se estivessem a pairar no lugar. Aqueles 3 segundos pareceram uma eternidade. 1! A sombra da frente inclinou-se pressionando o rosto contra o vidro. Algo estava errado. 2! Afastou-se e bateu na caixa do correio, tentando ver se abria. Quando o fez, manteve-o aberto e falou enquanto a segunda sombra se aproximava. O 3 nunca veio, em vez disso recuei aterrorizado e fiz uma barricada no nosso quarto, incapaz de falar. Ele repetiu as minhas palavras de volta para mim, exatamente o mesmo ritmo, exatamente o mesmo tom. Algo estava errado, no entanto. Como ouvir a própria voz reproduzida em altifalantes antigos, sente-se uma estranha diferença. Quando eu instintivamente dei passos para trás, o outro falou. Esta foi a primeira vez que disse algo que não se repetiu, e juro por Deus que fez o meu coração palpitar na garganta só de ouvir. Viemos cobrar. Venha aqui fora. As minhas pernas carregando o meu corpo antes que fosse possível registar o que estava a acontecer. Corri para o quarto e tranquei-o, puxando a minha família para perto de mim e segurei a minha cabeça na deles, desesperado para bloquear quaisquer sons que surgissem da porta da frente. Demorou meia hora até que desistissem, retomassem a sua rotina habitual e partissem. O som dos pneus a acelerar na estrada, trazendo algum grau de alívio. Na manhã seguinte, os nossos vizinhos mais próximos, os Gundersons, relataram uma invasão na sua quinta, a cerca de 5 km da nossa. Os culpados partiram o portão, entraram no celeiro e cometeram atos tão violentos com o gado que dos 10 que foram atacados e mutilados, apenas 2 sobreviveram e foram imediatamente abatidos pelo patriarca Ted. Você também está a ter problemas com estes filhos da puta? Berrou ao telefone assim que comecei a contar os nossos acontecimentos. Merda, pareces um morto a falar e provavelmente estás pior que as vacas neste momento.
Eu não vou aceitar isto. Tens uma jovem família para sustentar e quando eles causam problemas a um de nós, eles causam problemas a todos nós. Esta noite vamos acabar com isto, ouviste? Eu acenei a cabeça, concordando em vigiar a nossa propriedade naquela noite e fazer o que fosse necessário. Com as mãos ainda a tremer, peguei uma bebida forte do armário. Eu nunca bebi. A maior parte das vezes, quando o fazia, era com os meus pais em tempos mais difíceis. Mas se os tempos não fossem difíceis agora, não sei quando diabo seriam. O Ted chegou por volta das 23, a minha esposa e filhos já estavam a dormir e nós conversámos na sala durante algum tempo, principalmente sobre como foi a colheita e o que poderíamos fazer para proteger os nossos meios de subsistência nos dias de hoje. A conversa acabou, como costuma acontecer quando a noite se aproxima, mas foi quando ficámos em silêncio que a compreensão nos invadiu. Íamos confrontar aquelas pessoas esta noite. Segurei a minha arma com mais força quando o Ted me abanou a cabeça, olhando para a janela em busca de qualquer sinal dos homens do lixo. Filhos da... A minha quinta! Ele berrou, ficando de pé e saindo pela porta antes que eu pudesse dizer uma palavra. Ele estava no meio da estrada antes que eu pudesse perguntar o que diabos estava a fazer. Ele virou-se, os seus olhos selvagens de medo e raiva, apontando um dedo trêmulo para a pequena forma que era a sua casa do outro lado da colina. Estava a arder. Grandes colunas de fumo subiam enquanto o fogo dançava na luz, iluminando os campos ao redor. Não posso ficar aqui sentado enquanto a minha quinta... O meu sustento arde. Se aqueles cabrões estão por trás disto, bem, podes apostar que não vão durar a noite. Vou-lhes ensinar uma maldita lição sobre o valor das coisas. As coisas que as pessoas jogam fora. Ele deu meia volta e correu para a sua carrinha, acelerando-o antes que mais alguma coisa pudesse ser dita. Esta seria a única noite em que os homens do lixo não nos visitariam. Eu dormia um pouco mais, mas a minha esposa não. Ela apenas olhava pela janela para a quinta dos Gunderson à distância e abanava a cabeça. Ela sabe que ninguém nos virá ajudar. Ela sabe o quanto estamos perto do mesmo destino. E ver isso assusta-me de morte. Estamos agora na 8ª noite. Eles chegam sem nenhum som. Assobiam baixinho como se estivessem a chamar um animal, pacientes enquanto raspam algo na terra. Estou paralisado pelo medo. Olho em volta no escuro e vejo que Lucy está ainda a dormir. O Travis está a roncar no canto, mas o Jace está bem acordado e paralisado. E a olhar para a janela que dava para a nossa garagem, estendendo uma mão para abri-la. Eu salto da cama e quase que o mando para o chão. O choque de acordar para um caso tão violento deixando-o num ataque de pânico, enquanto toda a família acorda, gritando uns com os outros, enquanto ele chora incontrolavelmente. Isto tem de parar, Tyson. Não aguentamos mais. Não podemos viver assim. Lucy estava exausta, os seus olhos entreabertos e os seus dentes a bater. No momento de silêncio entre nós, o assobio recomeçou, quase brincalhão em tom. Se não fosse a risada sinistra atrás dele. Cala-te! Cala essa boca e deixa-nos em paz! Ela gritou, caminhando em direção à janela. Dei tudo o que tinha para segurá-la enquanto ela chorava nos meus braços. Toda a família a sofrer pelos nervos e pela falta de sono. Foi apenas quando uma voz cortou o ar que os eventos da noite final começaram. As coisas que as pessoas jogam fora. Oh, porra! Ted! Um olhar nos olhos da minha esposa e eu sabia o que ela estava a pensar. Não havia como pará-la. Ela correu, empacotando as roupas das crianças e quaisquer itens essenciais que pudesse encontrar, ignorando os assobios do lado de fora e instruindo os nossos meninos a se concentrarem em arrumar o que precisavam. Faz o que precisas de fazer. Eu não me importo se a cidade mais próxima fica a 3 horas de carro ou se faço a viagem de 7 horas até a casa da minha mãe. Não vou ficar nem mais uma noite nesta merda de casa. Não até que eles tenham ido embora. Ela estava quase a delirar, alimentada pelo medo e pela raiva, enquanto disparava como um furacão, virando as mesas para conseguir o que precisava, como se estivesse a preparar para um evento cataclísmico. Dentro de meia hora, os ruídos desapareceram e o lado de fora mais uma vez ficou em silêncio. Eu não podia sair de casa. Está na linhagem da nossa família há gerações. Nascemos aqui, vivemos aqui e morremos aqui. Não importa como. Como chefe de família era o meu trabalho ficar aqui e protegê-la, mesmo que eu não pudesse proteger aqueles que mais amava sobre o seu teto. Ela esperou mais 1 hora antes de entrar no carro e sair, beijando-me com toda a paixão que tinha quando nos conhecemos.
Eu disse ao Jace que ele tinha de ser forte e que um dia venceria os seus medos, porque eu acreditava nele. Eu disse a Travis que, como mais velho, ele precisava de proteger o resto da família como se a sua vida disso dependesse. Assim, acenei e prometi que me juntaria a eles em casa da minha sogra quando isto acabasse. Agora, tudo o que restava era melhorar a minha determinação e descobrir o que se passava. Aproveitei para tentar dormir um pouco durante o dia, mas por mais que tentasse, não conseguia. Optei então por coragem líquida. De uma forma ou de outra, isto ia acabar. A 9ª noite foi a penúltima noite. Nem um som. Digo isto no sentido mais literal. O vento não se moveu, as árvores não falavam, nem uma única folha de relva dançava e nenhum pó era levantado. Tudo estava em silêncio. Tão silencioso. Os meus próprios pensamentos foram amplificados neste vazio de som. Cada pensamento fútil do que poderia acontecer passou pela minha mente e forçou-me a verificar cada janela e porta. Verifiquei 3 vezes as fechaduras. Certifiquei-me de que não existia nenhum descuido. Não poderia deixá-los ter uma oportunidade. Mesmo que seja só eu. Eu sei que eles me estão a observar agora mesmo. Se eu não soubesse melhor, teria dito que uma sombra se moveu logo atrás da janela da varanda. Não posso ter a certeza, não sem verificar. Eu acho que estavam a ganhar tempo, mantendo-me no limite e certificando-se de que eu sabia que eles poderiam intervir quando quisessem e fazer o que quisessem. Mas mantive a minha coragem. Resisti à vontade de correr para a carrinha. Eu tenho o meu whisky e a minha arma. Eu vou aguentar, mesmo que isso me mate. 10ª noite. Eu verifiquei os animais esta manhã. O que restou foi uma pilha de ossos, carne e resíduos. Eles foram levados na noite anterior e não sei como não ouvi nada durante o silêncio. Restava apenas o corpo de um cavalo, marcas de dentes crivadas no seu torso, sendo que as pernas haviam sido arrancadas. As nossas colheitas estavam podres, deterioradas e gastas. Nada na nossa quinta iria render este ano. O meu sustento foi dizimado diante dos meus olhos. Perdido. Já é tarde. Estou sentado na minha poltrona com a espingarda carregada e pronta. As minhas mãos estão a tremer e o meu joelho não para de saltar. Sinto o pavor nas minhas entranhas a abrir caminho pelo meu peito antes de se alojar na minha garganta e forçar cada respiração. Eles chegaram esta noite. O rugido do caminhão e os sons rotineiros em plena ação. Só que não houve 2 conjuntos de passos desta vez. Haviam 6. Eles caminharam até à varanda, uma sombra a cobrir cada janela e as vidraças da porta. As vozes não mudam de padrão. Nunca mudam. É este, Bill. Parece pronto para mim. Eles batem com os punhos contra a janela, um gemido surdo emanando do fundo, dorido e abafado e com um crescendo de força. Acho que sim, Jeff. Vamos terminar. Unhas arranham o vidro, um gemido horrível acompanhando as entoações repetidas das suas frases esquecidas por Deus. As coisas que as pessoas jogam fora. Ted, pobre Ted, batendo com a cabeça contra a parede, repetindo isto a cada golpe doentio. Foi só quando ouvi a 4ª voz que finalmente olhei pela janela, talvez por instinto. Não até que eles tenham ido embora. A minha Lucy, oh, minha doce Lucy. Não posso começar a descrever o que vi quando abri as cortinas por apenas uma fração de segundo, mas cada aspecto proibido está gravado no meu cérebro e não vai deixar-me, mesmo enquanto fecho os meus olhos. Os meus filhos, oh, os meus malditos filhos agora estão a dizer que vieram cobrar, que devo sair, aquele apito voltou e é quase reconfortante. Não aguento mais fazer isto sozinho. Não aguento mais viver com aquela imagem na porra da minha cabeça. Eu sinto falta da minha esposa, eu sinto falta dos meus filhos. Sinto falta de dormir profundamente à noite. E se forem eles lá fora? E se eles realmente quiserem que eu procure ajuda e que a minha própria mente doentia é que me coloca neste estado? Vou ligar o computador e abrir a porta. Eu tenho de saber. Eu tenho de descobrir. Alguém sabe porque os homens do lixo mudaram para o turno da noite?